Olá pessoal, eu sou o professor Otávio. Vamos dar continuidade hoje à discussão da efetivação da Política Nacional de Saúde Bucal no território brasileiro. Falamos na aula passada sobre a atenção primária e a saúde bucal dentro da atenção primária. Agora nós vamos falar de outros níveis de atenção e dos pontos de apoio para a efetivação dessa política também. Vamos falar especificamente de centro de especialidades odontológicas, de laboratório regional de próteses dentárias e alguns outros equipamentos que são importantes para a efetivação desse cuidado e dessa política, né, dentro de uma rede de serviços. Então, pessoal, falando especificamente aqui da atenção especializada, nós temos a oferta dessas especialidades, né, dentro de um centro de especialidades odontológicas, né, que é o CEL. Bom, as especialidades exigidas são de periodontia, de estomatologia ou diagnóstico de câncer bucal, a endodontia e a cirurgia oral menor de tecidos moles e duros, né? Que são feitos em especialidades odontológicas e ainda cresce aqui atendimento, sem uma especialidade específica, mas é um atendimento a pacientes com necessidades especiais. Bom, entrando dentro do CEL, a gente eles são classificados em tipologias. Essas tipologias são 3 e varia de acordo com a carga horária, ou melhor, a quantidade de cadeiras. Cada cadeira odontológica tem que funcionar 40 horas, ok? Então, o tipo 1, que é o CEL menor, ele tem que ter um funcionamento de 120 horas, ou seja, cada equipo, né, desses aqui tem que funcionar durante 40 horas, 2 turnos, ok? O tipo 2 pode ter 4 ou 6 cadeiras e ele tem que funcionar no mínimo 160 horas, né? E o tipo 3 é no mínimo 7 cadeiras, funcionando ao mínimo 280 horas. Tá? Então, é diferente da atenção primária, onde a gente tinha um controle da carga horária do profissional. O profissional trabalha 20 horas ou 30 horas se for modificadas, lembram disso da última aula, ou 40 horas se for uma carga horária total. Aqui não, aqui a equipe, o profissional pode trabalhar menos horas, mas tem que ter profissionais trabalhando no mínimo essas cargas horárias semanais, né? São cargas horárias semanais que eu expliquei para vocês. Bom, e a produção? Bom, a produção ela vai variar, evidentemente, de acordo com cada tipologia de CEL. É por procedimentos, então aqui para o CEL tipo 1 a gente tem 80 procedimentos de atenção básica, 60 de pério, 35 de endo e 80 de cirurgia por mês. O tipo 2 é uma carga horária maior, são mais cadeiras trabalhando de 4 a 6, vão ser 110 de atenção básica, 90 de periodontia, 60 de endo e 90 de cirurgia. E o tipo 3 aumenta então para 190 de atenção básica, 150 de periodontia, 95 de endodontia e 170 de cirurgia por mês. Lembrando que aqui são pelo menos 7 equipes trabalhando 40 horas semanais cada um deles. E vem dinheiro para isso, tá? Como é que funciona o financiamento? Bom, o financiamento tem um recurso que vem para implantação, então, que vai variar, né, de acordo com o tipo de CEL, de 3 cadeiras tipo 1, 60 mil, até o de 7 cadeiras, 120 mil. Então, recurso para você comprar equipamentos. Consegue pagar tudo com isso? Não, não consegue. É um incentivo para a implantação. E depois tem um custeio mensal. Esse custeio mensal vai variar também de acordo com a tipologia de CEL. Esses valores não são atualizados desde o ano de 2012, ok? São os mesmos valores para o CEL. Além desse recurso de custeio, tem um outro incentivo de custeio mensal que vem do governo do estado. Então, você vai somar, aqui no caso do Rio Grande do Sul, os valores que estão para cada tipo de CEL que o governo federal ou o Ministério da Saúde repassa, com os valores que o governo estadual também repassa. Okay? Além desses valores, existe também uma bonificação do PEMAC que é extremamente variada e complexa, tá? Do PEMAC CEL, que é o Programa de Melhoria da Atenção à Qualidade para o CEL, de acordo com o tipo de CEL que que o município tem. Essa bonificação tem uma variação enorme. É bem difícil de, inclusive, explicar e estabelecer a regra e o parâmetro, mas se você tem um desempenho extremamente alto
né, o desempenho alto na avaliação do PMAC, você se aproxima dos valores aqui da direita, né? Se o seu desempenho for muito baixo, você se aproxima dos valores da esquerda, ou, né, se você não for aprovado no PMAC, ou não tiver um desempenho satisfatório, se o desempenho for insatisfatório, melhor dizendo, você não vai receber recurso nenhum, né? Desempenho satisfatório tem uma escalada aqui para chegar nesses valores, ok? Bom, atualmente 96% dos centros de especialidades odontológicas brasileiros tiveram um desempenho satisfatório, ou seja, eles recebem algum recurso a mais, né, dentro dessa escala aqui, né, além do recurso que eu mostrei para vocês no slide anterior, ok? Bom, e termina por aí os recursos, Otávio? Não, não terminam por aí. Além desses recursos, o CEL que adere à rede da pessoa com deficiência ou implementa aquela especialidade que eu falei para vocês, né, de atendimento a pessoas com necessidades especiais, vai receber um recurso extra adicional para poder ofertar essa atenção a essas pessoas, ok? Bom, vamos lá. A gente tem uma quantidade ínfima de CEL implantadas no Brasil, são em torno de 1.075. Acho que ínfima talvez não seja a palavra mais adequada, né? Esse mapa é um mapa que eu busquei na sage.saude.gov.br, ok? Isso no dia 25 de março, né? E a SAGE não está atualizando mais os dados estão desatualizados desde 2016. Esse mapa, então, não é um mapa já mais atual. Esse mapa tinha 1030 CEL, hoje nós temos um pouco mais do que isso. Tá? Hoje temos 1175, então é um mapa que está um pouquinho mais pintado. Eu consegui essas informações para mostrar para vocês, em que a gente vê aqui na barra roxa, né, o número de CEL implantados desde 2012. E você pode observar que esse número é crescente, né? Tendo uma estacionada aqui entre 2015 e 2016, mas ele vem numa escalada crescente no Brasil, né? Claro que é um crescimento ainda muito tímido, né? Nós gostaríamos que crescesse uma velocidade maior, mas existem algumas coisas a ser consideradas, né? E aí a questão das próprias tipologias, do engessamento dos modelos de CEL, pode ser uma das questões a serem colocadas, o próprio subfinanciamento, né? Ou um financiamento insuficiente para esses modelos, né, de atenção especializadas também podem ser considerados para que a gente não tenha uma velocidade maior aí de CELs. Bom, desse conjunto aqui de CEL da barra roxa, tem alguns que participam da rede da pessoa com deficiência. Então, a gente observa aqui na barra mais escurinha, um pouco à direita, em cada ano, também vem crescendo. Hoje são em torno de 572 CELs que possuem, então, participam da rede da pessoa com deficiência. Tá? Bom, aqui a gente tem um gráfico mostrando a quantidade de CELs no Rio Grande do Sul. Esse gráfico foi tirado da SAGE. Tá? Ele termina em 2016 porque a SAGE está desatualizada e não existe nenhum dado público, ok, novo com relação à quantidade de CELs, certo? Esses dados são desatualizados, mas são os únicos dados que são públicos, né? Eu consegui obter uma informação do número de CELs hoje no Rio Grande do Sul, não aumentou muito de 2016 para cá, hoje são 39 CELs, então, que estão estabelecidos no Rio Grande do Sul em 31 municípios. Okay? Em Pelotas, o gráfico aí também é da SAGE, né? Continua desatualizado, mas a gente tem 2 centros de especialidades odontológicas ativos ainda, é o CEL Sorrir, né, que fica no centro aqui da cidade, na Voluntários da Pátria, junto ao centro de especialidades que a prefeitura tem, e o CEL Jequitibá, que fica justamente na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Pelotas. Bom, e os laboratórios regionais de prótese dentária? O que são? Na verdade, são uma forma de o Sistema Único de Saúde poder confeccionar próteses e instalar próteses em pessoas que estão necessitadas ou edêntulas, né? O Laboratório Regional de Próteses Dentárias ele existe, né, desde a portaria de 2005, a 411 de 2005,
né, e previa um pagamento de prótese na época de R$ 30 para o prótese total e R$ 40 para o prótese removível. Já eram valores baixos para a época, né? Tem uma correção de inflação para a gente fazer esse parâmetro, mas com certeza já eram valores bem baixos para a época. A nota técnica, né, que credencia atualmente, que credencia não, que dá a possibilidade de credenciamento e repasse de recursos para laboratórios regionais de próteses dentárias, é uma portaria de 2009, então que atualiza um pouco isso. Hoje qualquer município pode ter laboratório regional de prótese dentária. Não há restrição quanto à natureza jurídica dos laboratórios, né? E tanto o gestor municipal quanto o gestor estadual pode contratar a prestação de serviço. Então aqui a gente tem uma estimativa do que aconteceu no Brasil, né? No ano de 2003 e no ano de 2010, a gente tem em torno aí de 24%, 23% da nossa população de idosos, né, de 65 a 74 anos, com necessidade de prótese total, pelo menos em marcada, e de 16% em 2003 e 15% em 2010, com necessidade de prótese total dupla. Tá? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Bom, porque foi feito um planejamento, então a gente precisa ter o Laboratório Regional de Prótese Dentária. Houve um tempo em que nós éramos considerados o país dos desdentados, eu já falei isso para vocês. Né? Nesse período, 4 milhões de pessoas precisavam então de prótese parcial. Esses dados são do levantamento SB Brasil, que é um levantamento epidemiológico que é disponibilizado, financiado pelo Ministério da Saúde. O SB Brasil 2020, né, deveria ter saído já, não foi possível fazer justamente porque nós tivemos um ano de pandemia, então esses dados não foram mais atualizados. E como é que ficou então a questão dos recursos, Otávio? A gente sai lá de uma prótese de R$ 30 de 2005 a 2009 e ela começa a ser incrementada, chega a R$ 150, um valor médio, tá? E em 2012. Esses valores não existem mais, porque hoje é pago por faixa de produção. Vamos ver como é que isso ocorre? A gente tem faixas de produção para os laboratórios regionais de prótese. Então, se você produz de 20 a 50 próteses por mês, você vai receber R$ 7.500. Se você produz de 51 a 80 próteses por mês, você vai receber R$ 12.000 mensais. Se você produz de 81 a 120, vai receber R$ 18.000 mensais e mais 120 próteses, você vai receber R$ 22.500 mensais. O governo do estado ainda faz um incentivo de R$ 40 do estado do Rio Grande do Sul, né, de R$ 40 por próteses produzidas e informada no Sistema de Informação em Saúde, ok? Como é que você informa? Você vai lançar lá a produção com o código das próteses, como está no quadro aí bem na frente de vocês, e vai receber um valor de R$ 40 do governo do estado, complementar as faixas de produção já explanada por mim aqui para vocês. Bom, esses dados não são atualizados, de quantidade de laboratórios regionais de próteses dentárias, não são atualizados em nenhum sistema de informação público atualmente, infelizmente. Eu consegui esses dados de uma apresentação que a Coordenação Nacional do Ministério da Saúde fez, e aqui a gente pode observar a evolução da quantidade de laboratórios, especialmente de 2009 para 2020, no país, chegando agora a 2.884 laboratórios financiados no Brasil. Tá? No entanto, inversamente proporcional à expansão desse serviço, a gente tem uma queda de próteses produzidas, né? Justamente porque 2020 foi um ano bastante complicado. Esses dados também não estão disponíveis publicamente. No Rio Grande do Sul, eu não consegui nenhum dado atualizado, esse dado é de 2015, tá? Infelizmente, na época tínhamos 94 laboratórios, com uma produção aí anual de 23.250 próteses por ano, e alguns municípios chegavam a ter 4 laboratórios instalados, municípios maiores, né, com a capital. Em Pelotas, nós tínhamos então um laboratório regional de próteses dentárias, os dados também são de 2015, não existe mais dados públicos atualizados, tá, do Ministério da Saúde, infelizmente.
Em 2015, nós tínhamos um laboratório de prótese dentária produzindo 1.236 próteses ano. Tá? Em contato que eu fiz com a Coordenação Municipal de Saúde do município, a gente recebeu informação de que o laboratório ainda é credenciado ao Ministério da Saúde, mas não está em execução, porque as formas de contratação jurídicas que o Ministério da Saúde libera a qualquer formato, não estão conseguindo ser operacionalizadas aqui pelo município em virtude de alguns entraves burocráticos do poder público em Pelotas, né? Seja do município, ou seja, município, gestão municipal, ou seja, dos órgãos jurídicos que aqui estão situados. Okay? Então, há um entrave no momento, e esse laboratório credenciado não está em funcionamento, ou seja, não há produção. Existem novos procedimentos, então, na tabela SUS, que podem ser pagos, são os procedimentos de tratamento ortodôntico e de implantes dentários. Bom, qual é o problema dessa situação? É bem simples, gente. Na verdade, não tão simples. Estou pensando melhor. O que acontece? Atualmente, tanto os centros de especialidades odontológicas quanto os laboratórios regionais de próteses dentárias, eles estão situados num lugar do Ministério da Saúde chamado Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Sim, eu sei, eles não são serviços de atenção primária, mas as políticas estão todas dentro da Coordenação Nacional de Saúde Bucal, que está dentro dessa secretaria. Essa secretaria não tem poder sobre o Fundo de Ações Estratégicas e Compensação, que é o FAEC, porque isso é pago pela Secretaria, vejam o tamanho da complicação, pela Secretaria de Média e Alta Complexidade, ou, melhor dizendo, a Secretaria de Serviços Especializados, de Ações e Serviços Especializados, a SAES, que é a secretaria que vai financiar hospital, que vai financiar consulta especializada e etc. O que acontece? O recurso para pagamentos de tratamento ortodôntico e implante dentário está vinculado ao FAEC, né, que é um modelo, digamos assim, é um fundo de ação de estratégia de compensação, que é uma forma de pagamento dessa secretaria especializada, do serviço especializado. Bom, existe um conjunto muito pequeno de tratamentos ortodônticos e implantes dentários que vem sendo pago no momento pelo Ministério da Saúde por causa dessa complicação, tá? Desse entrave burocrático. Normalmente os municípios que estão lançando esse tipo de procedimento e solicitam um recurso do Ministério da Saúde não estão recebendo ou têm que fazer todo um processo burocrático de solicitação para que haja a compensação de fato, né, e o pagamento de fato do Ministério da Saúde. Tá? É uma situação bastante complicada, lenta e que praticamente não está em funcionamento atualmente no Brasil. E o que a gente tem de alta complexidade, Otávio? Tu começou a falar isso, agora fiquei interessado. Bom, atualmente, na alta complexidade ou a nível hospitalar, né, a gente tem 3 situações. Né? Hoje o cirurgião dentista pode dar autorização para internação hospitalar, uma EH, então pode baixar no hospital, o dentista pode baixar um paciente no hospital. Pode fazer tratamento odontológico de pessoas com necessidades especiais ou pessoas com deficiência, né, para fazer procedimentos a nível hospitalar. Existem alguns pacientes com deficiência que precisam de, por exemplo, anestesia geral para poder você fazer restauração ou extrações ou qualquer procedimento de ordem odontológica. E também participa do CACOM e do UNACOM. Esses dois têm a ver são unidades, na verdade, hospitalares, que têm a ver com a rede de atenção ao câncer bucal. Né? Então vai ter todo o suporte necessário para diagnóstico e tratamento de cânceres, né, da ordem de todos os cânceres, inclusive da ordem bucal. Já esse é o CACOM, o UNACOM ainda tem, ele é um pouquinho menos amplo, é para os mais frequentes, né, para os tipos de câncer mais frequentes na população brasileira. Ok, gente? Bom, quanto à avaliação e monitoramento, né, vocês ainda vão ter uma aula que vai mostrar a teoria de todo esse processo para vocês, né, vai ser com o professor Eduardo. O que eu queria mostrar para vocês aqui é que a gente tem um conjunto de indicadores que são monitorados. Tá? Vocês vão achar esses monitoramentos em 3 frentes.
tá? Uma delas já não é mais atualizada, as outras duas ainda estão valendo. Então vamos lá. Os indicadores de média de ação coletiva de escovação dental supervisionada, proporção de exodontia em relação aos procedimentos e cobertura estimada de equipe de saúde bucal são indicadores que compunham o índice de desenvolvimento do SUS, ou IDSUS. Compunham não, eles ainda compõem. No entanto, o IDSUS está meio esquecido lá no Ministério da Saúde. Tá? O que era legal desses indicadores? O primeiro dava uma dimensão das ações de prevenção que eram feitas, certo? O segundo, do modelo de atenção, se era um modelo mais mutilador ou se tinha uma inversão da lógica da atenção, né? A gente conseguia preservar alimentos dentários em boca e reabilitá-los. E o terceiro, uma dimensão de acesso, tá? Esse conjunto de indicadores que está dentro de SUS, ele está um pouco adormecido, tá? Embora o governo do estado do Rio Grande do Sul monitore esses 3 indicadores. Não tem recurso envolvido, é só um monitoramento realmente desses indicadores. O indicador de cobertura estimada de equipe de saúde bucal, esse participa, ele ainda é ativo, ele ainda é observado, ele está contido na pactuação interfederativa. É um contrato, né, de organização dos serviços e esse contrato ele prevê algumas pactuações. Vocês já devem lembrar da aula que o professor Eduardo deu para vocês no semestre passado ou no ano passado sobre o COAPS. Então há uma pactuação, há um contrato, né, de monitorar alguns indicadores, contrato para formar a rede de serviços da região, das regiões do país e tal, e tem alguns indicadores que são contratualizados, digamos assim, que são para monitoramento. Esse indicador de cobertura estimada de equipe de saúde bucal foi o único indicador de saúde bucal que participou da pactuação interfederativa, que é feita por secretários municipais de saúde, secretários estaduais de saúde e Ministério da Saúde, lá na CIT, em Brasília, que é a Comissão Intergestores Tripartite, ou seja, tem os 3 entes, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual e Secretaria Municipal de Saúde. Tá bem? Além desses indicadores, tem um indicador que vale grana, que é um indicador do Ministério da Saúde para as equipes de saúde bucal da atenção primária. Que indicador que é? É um indicador de proporção de gestante com atendimento odontológico realizado. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber quantas gestantes estão passando pelo dentista no momento da gestação, né? Se espera que pelo menos uma vez durante o período de gestação vá no dentista para fazer uma orientação, uma avaliação diagnóstica, e tal, ou até o tratamento se precisar. A meta a ser atingida é 60% das gestantes. Tá? Então, das gestantes do município, 60% tem que passar pelo consultório odontológico, né? Tem que fazer o pré-natal, certo? Odontológico, fazer pelo menos uma consulta. Essa é a meta que o Ministério da Saúde colocou. O que o Ministério da Saúde consideraria ideal é 95% das gestantes. Se você quiser saber como está o seu município, você faz a tarefa que o professor Otávio deixou para você fazer essa semana, tá? Que eu deixei aí para você fazer essa semana. Assiste os tutoriais e busca lá como está o seu município. Bom, existem outros lugares em que a gente pode buscar serviços de saúde bucal ou a presença de saúde bucal dentro do Sistema Único de Saúde? Sim, são inúmeros. Coloquei alguns exemplos para vocês. As pessoas privadas de liberdade, que estão em penitenciárias ou em outros modelos, né, de privação de liberdade, têm direito à saúde bucal. Tá? São vários modelos de equipe de saúde bucal, mas elas são muito próximas daquilo que a gente tem na atenção primária. Então vai ter o dentista que pode ser 40 horas, tem de 20 horas, de 30 horas. O dentista da atenção primária pode ter alguma carga horária dentro do presídio. Então há algumas possibilidades com relação a isso. A fluoretação das águas de abastecimento público, que é uma grande vitória. Existe um Brasil Sorridente Indígena, que são as equipes de saúde bucal que atendem população indígena. E existe também equipe de saúde bucal ou cirurgiões dentistas em unidades de pronto atendimento 24 horas, nas UPAs, né, para justamente atender aqueles casos de
agudização, né, de condições de saúde e fazer um plantão aí num horário diferenciado para aqueles casos de dor. Bom, gente, com relação às redes de atenção à saúde, é importante que vocês tenham a dimensão do que é essa rede. Essa rede, como vocês podem observar, no foco pensem que tudo isso aqui que está em camadas são serviços do SUS. Vamos pensar que são serviços de saúde bucal do SUS, que é o que a gente está conversando, né? No centro da atenção desse serviço, no centro da rede, estão as pessoas. Que pessoas? A comunidade. As pessoas para quais nós montamos o serviço, né? Com a sua vulnerabilidade social, com as suas necessidades de saúde, né? Em torno da pessoa, dessas pessoas, da comunidade, pertinho, oferecendo serviços de alta complexidade e alta resolutividade, estão os serviços de atenção primária. É o dentista lá da unidade básica de saúde, seja ele 40 horas, 30 horas, 20 horas, ele tem que dar conta da necessidade das pessoas que estão sob responsabilidade dele. Entenderam isso? Então aqui está essa rede. Bom, e se ele não dá conta, Otávio, como é que ele faz para chegar lá no céu, que é aqui na atenção especializada? Ele vai ter primeiro um sistema logístico, né, que seria tudo que está em vermelho aqui, para apoiar ele, ou para dar suporte a ele, para que as coisas aconteçam. Que sistema logístico é? Primeiro, um registro eletrônico em saúde. O que é isso? Um prontuário eletrônico, que ele possa compartilhar as informações dessa pessoa com o CEL ou com o hospital, né? E a mesma coisa vai acontecer de lá para cá. Então, eu mandei uma pessoa aqui da atenção primária, um paciente, para o CEL, ele vai acessar o meu prontuário eletrônico, vai ver o que tem lá e vai me devolver. E quando ele fizer o tratamento e me devolver, eu vou conseguir ver o que aconteceu. Já existe isso, Otávio? Não, ainda não existe isso. Infelizmente, os prontuários eletrônicos não existem, né? Mas ainda não são compartilhados nos níveis de atenção diferenciados. Esse é um entrave que a gente tem, a gente espera resolver, espera que o Ministério da Saúde resolva isso rápido, né? Alguns municípios já têm, são raros, né? São prontuários eletrônicos privados. O prontuário eletrônico do SUS chama-se ESUS AB, né? Que é o ESUS da atenção básica ou da atenção primária, e já está em desenvolvimento, em versão a ser testada, o ESUS CEL, tá? Que compartilharia então essas informações. O sistema de acesso regulado, o que significa isso, Otávio? Significa que não dá para mandar um paciente para o CEL errado, que não precisa de CEL, que não precisa de especialidade, que poderia ter seu problema resolvido aqui. Então alguém precisa regular, alguém, lê-se de passagem, um dentista, que vai ver se as informações de encaminhamento, né, feitas aqui no prontuário eletrônico estão corretas, se o paciente realmente precisa desse atendimento no CEL. Se o paciente não precisa, esse cara aqui do sistema de acesso regulado, ou da regulação, como a gente chama, devolve o paciente para a atenção primária, não deixa ele caminhar à toa aqui dentro desse sistema. Tem o sistema de transporte, que aqui vocês conhecem bem, que é o sistema de ambulância. Na odontologia, isso é mais comum quando precisa de uma atenção hospitalar, mas, por exemplo, aqui a gente tem alguns CELs, né, Centros de Especialidades Odontológicas, que são regionais, atendem mais de um município. E o paciente vai justamente, não de ambulância propriamente dita, mas em carros do próprio Sistema Único de Saúde, como às vezes são carros simples, às vezes são micro-ônibus, e vão fazer o seu tratamento e voltam, e isso tudo é ofertado, é uma logística dessa rede, né, para comunicar a atenção primária com a atenção especializada ou hospitalar. Além disso, tem os sistemas de apoio. O que é os sistemas de apoio para a gente ficar mais resolutivo aqui? A gente vai ter sistemas de informação de saúde, que é para a gente saber o que a gente faz na atenção primária, quais são as necessidades epidemiológicas, o que a gente está produzindo, enfim, ter massa crítica. Vocês já perceberam que algumas informações são muito atrasadas lá no Ministério, né? Sistema de assistência farmacêutica, evidente, para dar condições, né? Principalmente
para medicina e para enfermagem, mas também para odontologia, né? Sistemas de apoio diagnóstico e terapêutico. O que tu está falando, Otávio? Aqui eu estou falando de exame de raio-x, exame de histopatologia, né? Eu estou falando de laboratório regional de prótese dentária, né? Estou falando dessas situações para a gente ficar mais resolutivo. E permeando todas essas questões, telesaúde. O que seriam os serviços de telesaúde? Bom, existem vários aqui exemplos na odontologia. Dá para fazer consulta direta e orientação em saúde profissional-paciente, seja o profissional da atenção primária ou dos outros níveis de atenção com os pacientes. Dá para fazer também teleconsultoria, que é o profissional aqui da atenção primária consultar um caso de um paciente, um especialista de qualquer um desses níveis de atenção. E dá para fazer também telediagnóstico, né? Então imagina, você está lá na unidade base de saúde, tem um paciente seu que tem uma lesão de boca que você ficou em dúvida. Você bateu uma foto, mandou para um especialista em estomatologia e ele vai orientar o que você deve fazer. Olha, encaminha para cá ou não, você pode resolver, faz tal conduta terapêutica, etc. Então, esse é a rede de atenção à saúde quando a gente fala, né, em saúde bucal também. Né? E aqui a atenção hospitalar, onde a gente vai ter lá nível de UNACOM, CACOM, algumas internações hospitalares, a bucomaxilofacial com suas cirurgias, né, mais complexas. Certo, gente? Como é que fica o mercado de trabalho, tá, de toda essa rede que tu está mostrando para a gente do SUS? Olha, só na atenção primária são mais de 31 mil dentistas trabalhando. No Centro de Especialidades Odontológicas, nós temos de 4, talvez até mais, 4 mil dentistas ou mais, talvez seja o dobro disso, um pouco, atuando no Centro de Especialidades Odontológicas. É difícil precisar, esses dados não são bem reais. Mas eu encontrei um artigo recente, tá, que conseguiu dar uma examinada aí no ano de 2015, tá? No cadastro, no CNES, que é o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde. Tá? Imaginem só, 5 anos atrás, nós tínhamos já 58 mil dentistas atendendo no SUS. Então, é possível que esse número seja muito maior do que isso atualmente. Tá? Nós devemos estar com um número expressivamente maior, porque a gente tem aumento da quantidade de serviços em todas as frentes. Né? Talvez esse número aí chegue aí quase a 70 mil dentistas hoje trabalhando nessa rede de serviços que eu coloco para vocês, ou até seja superior a isso. Tá? Eu gostaria de dizer isso para vocês, para que vocês entendam que não existe mercado de trabalho maior para cirurgião dentistas no Brasil hoje do que o mercado de trabalho do Sistema Único de Saúde. Bom, pessoal, além disso, eu queria dizer para vocês, o mercado de trabalho, então, ele é amplo e a gente tem diversas formas de contratação no SUS. Algumas são diretas pela prefeitura, por meio de processo seletivo ou concurso público. A prefeitura pode contratar de forma estatutária ou como seletista. A mesma coisa pode acontecer por meio de fundações municipais de saúde, que são uma espécie de autarquias, ou para facilitar a compreensão de vocês, são empresas públicas que também vão fazer concurso ou processo seletivo público e vai contratar aí sim como seletista, ou ainda pode ser de forma mais indireta, que é por meio de ONGs, que são organizações não governamentais, sem fins lucrativos, que também fazem processos seletivos públicos e acabam contratando de forma o dentista sob a vigência da CLT também, são seletistas. Bom, aqui são algumas publicações que o Ministério da Saúde faz, quase ano sim, ano não, ou todo ano tem. As duas últimas são essas aqui da direita para a esquerda. Em 2019 nós tivemos um guia de atenção à saúde bucal da pessoa com deficiência. E também tivemos esse trabalho muito, muito legal aqui, a saúde bucal do Sistema Único de Saúde. Vocês vão ver que alguns professores aí conhecidos do Estado, fora do Estado, têm trabalhado e apoiado o Ministério em várias frentes. Eu acho legal passar acesso a esses materiais, são de livre acesso, na verdade, na internet, no site, na base de dados do Ministério da Saúde ou da biblioteca virtual aí de saúde do Ministério.
Tá bem, gente? Bom, eu fico à disposição para tirar as dúvidas no nosso momento síncrono ou no chat aí do e-aula. Valeu? Obrigado, pessoal. Espero que tenha sido proveitoso.